E olha só, essa semana foi marcada por muito bate-boca, reuniões, indefinições. Até que chegou o momento em que o prefeito Iris Rezende autorizou a volta aos treinos. Veja na reportagem. Tensão e muito bate-boca marcaram a reunião entre o governo de Goiás, Federação Goiana de Futebol, Ministério Público e autoridades de saúde para discutir sobre o retorno dos treinos no estado. A falta de conexão de ideias entre os envolvidos na reunião teve como consequência a indefinição, ou seja, de nada adiantou. Na reunião, Atlético Goianiense e Vila Nova defenderam a volta imediata aos treinos. Goiás, Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás e Federação Goiana de Futebol fizeram ponderações e se mostraram cautelosos. Eles só pretendem retomar com autorização formal das autoridades. O Goiânia, que além do Campeonato Goiano tem a Série D no calendário, disse não ter intenção de treinar até que exista previsão de jogos. O secretário Ismael Alexandrino criticou o Dragão por já ter feito atividades com a bola, sem a liberação do governo. O bate-boca ficou por conta dos presidentes do Goiás e do Atlético. Adson Batista e Marcelo Almeida tiveram uma dura discussão. O presidente Alviverde falou ao Serra Dourada Esportes. O meu posicionamento, na verdade, não foi um posicionamento contrário ao retorno. Ele sempre foi um posicionamento de muita prudência e muita cautela. Eu sou médico e, de repente, quem está definindo ou quem está falando sobre isso fica mais a respeito da pessoa do médico, contrariamente à pessoa do dirigente de futebol. Fala mais alto a figura do médico. E eu me posicionei contrário se esse retorno fosse feito à revelia, sem a autorização das autoridades governamentais. Se chegarmos a um consenso onde as autoridades governamentais entenderem por bem que o retorno deve ser feito, o Goiás está de prontidão, temos em mãos um protocolo extremamente rígido. Marcelo ainda afirmou que não vê nenhum cenário propício para a volta do futebol nacional. Um grande problema envolvido é com relação à malha aérea, que hoje nós temos uma precariedade muito grande. Então, eu acho que, primeiro, nós temos que viver um problema por vez. O primeiro problema a ser combatido, vamos dizer assim, é a questão do treinamento. Se voltarmos a treinar, lá na frente a gente pensa nas competições. Todos os atletas irão voltar? Todos os atletas deverão estar presentes, todos os atletas deverão ser testados e iniciar os treinos com toda a cautela possível. Procuramos o presidente rubro-negro, Adson Batista, que por meio de WhatsApp mandou a seguinte resposta. Deixa eu te falar, eu sou totalmente oposto ao que eu penso do presidente do Goiás, né? Ele tem uma forma de ver as coisas, eu tenho outra, né? Ele tem que respeitar a minha opinião e eu tenho que respeitar a dele, desde que ninguém ofenda a honra de ninguém, entendeu? Então, eu não quero nem ficar falando sobre isso, entendeu? Porque é ficar levantando situações que não são necessárias. A secretária de Saúde de Goiânia, Fátima Morué, ressaltou que o tema deve ser discutido de forma isolada. Na reunião da prefeitura, os vereadores Wellington Peixoto, do DEM, e Romário Policarpo, do Patriota, defenderam a flexibilização aos clubes para que possam retomar as suas atividades. Eles citaram os exemplos das academias, que voltaram a funcionar recentemente. E por fim, na noite da última quarta-feira, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, anunciou a retomada das atividades em 3 setores a partir da próxima segunda-feira. Entre elas está a volta dos treinamentos dos clubes de futebol.
Tá certo, tá? Então o prefeito bateu o martelo, tá tudo certo, os times retornam os treinamentos a partir de segunda-feira. O Atlético até que ameaçou uma volta, voltou, causou uma polêmica danada, parou, mas agora vai para valer mesmo treinamentos a partir da próxima semana. Menos mal, né, Adolfo? Menos mal. O futebol precisava voltar e não podia ser à força. Então, reunião com o governo de Goiás. No outro dia, reunião com a Prefeitura de Goiânia. Exato. A secretária de Saúde, Fátima Morué, liberou. Os clubes voltam com seus times treinando. O grande mentor, quem tomou a frente, foi um gigante nisso aí, foi o Adson Batista, presidente do Atlético, tanto que bateu boca com o Marcelo Almeida, presidente do Goiás. O Goiás não fez força nenhuma, porque nós acompanhamos todo dia, gente, além da TV Serra Dourada, pela Rádio Bandeirantes. O Goiás não fez força, mas compreendeu que é bom voltar e volta, então, nesta segunda-feira. Tá certo. E o Arthur Magalhães acompanhou de perto todas essas reuniões, né, o Arthur? E até que desenvolveu bem, a coisa aconteceu e agora os times retornam aos treinamentos. Primeiro ponto, voltar aos treinos, depois é brigar para ter um campeonato, qualquer um que seja. Exatamente, Romulo Xavier. E um detalhe, a gente não entende por que os clubes de futebol, os times de futebol, ficaram de fora daquele decreto das academias. Tem gente que defende a reabertura, tem gente que não. Mas independente de reabrir ou não, tem que estar no mesmo bloco das academias. Porque senão, o jogador de futebol, ele pode ir até o CT, ele pode treinar na academia, mas depois ele não pode ir para o campo, que é aberto, que tem mais espaço. Então ficou meio confuso, deveria ter sido em bloco. E foi engraçado, porque liberou os treinamentos de futebol em Goiânia em um dia e no dia anterior o STF havia proibido novamente as academias de abrir. Então ficou muito desconexo aí as conversas entre municípios, Estado e Federação. Agora, Adolfo, me chamou a atenção ali na matéria que o Marcelo falou. Eu não vejo cenário propício para começar campeonato nenhum, por enquanto. Ele é médico, isso conta, ortopedista, que não é essa área, mas claro que ele tem lá o entendimento dele. Os campeonatos não começaram ainda, mas treinando já estão o Grêmio, o Internacional no Rio Grande do Sul, o Avaí, o Figueirense em Florianópolis, sem falar na Europa, mas alguém vai dizer que cada caso é um caso. Esperamos assim, porque, na sua vida, eu e você somos aqui, os mais velhos dos 4 aqui, nós nunca vimos jogador ficar sem treinar quase 3 meses. Isso, então, já vai estar indo aí para 90 dias, né? Não é isso? O jogador tem 1 mês de férias no fim do ano, 1 mês, agora quase 3. Tem que treinar e muito sim. Claro, o ideal é que voltem logo os campeonatos, as competições oficiais. Que volte alguma, que comece outra. Mas que tem que treinar fisicamente, tem. Porque na verdade é assim, quando os times retornam os treinamentos, primeiro do que os outros, no caso do Goiás e do Atlético, por causa da primeira divisão, que é um campeonato duro e pesado, né, se começa bem fisicamente, bem tecnicamente, né, já tem uma vantagem aí de fazer a coisa andar, né, Juliana? Não, e sem público também, por que não? Pequeno detalhe, já estamos em cima do primeiro intervalo, o São José, adversário do Atlético na Copa do Brasil, ele está treinando lá em Porto Alegre. Ele já está treinando, ele começou antes do Atlético, que só começa depois de amanhã. E pode levar uma vantagem a partir do momento que a CBF fala, vai recomeçar a Copa do Brasil. Isso.